Ligada a si. Rádio São Vicente. Toda a música para si. Ora bem, como vos tinha prometido no arranque desta emissão que íamos ter conversa e hoje voltamos então a essa rubrica que se estreia de certa forma no dia de hoje, vai passar a ser mensal, com a doutora Amanda Vieira, que nos vai falar sobre a saúde mental. Muito obrigado uma vez mais por estar em estúdio, doutora Amanda. Olá Luís, boa tarde também a quem nos está a ouvir. Temos aqui uma boa rubrica, é verdade. E vamos a isto, e hoje vamos debater de certa forma, vamos falar a ansiedade, não é? Começo por colocar a primeira questão, não é? Vamos direto ao assunto. O que caracteriza a ansiedade e como é que ela se pode manifestar? Luís, eu costumo dizer que a ansiedade é uma emoção como nós temos outras tantas, não é? Como existe a alegria, a tristeza, o ciúme, o amor. A ansiedade, portanto, no fundo é algo normal. Só começa a não ser normal quando surgem alguns sintomas assim um bocadinho mais intensos, frequentes e que interferem no nosso dia-a-dia. Até então é uma emoção como outra qualquer. De certa forma, porquê é que é importante abordar a ansiedade? Porque a ansiedade existe desde sempre, mas muitas vezes oculta por várias desculpas, não é? Ou seja, isso está a acontecer porque se calhar não te enquadras no trabalho, ou isso está a acontecer porque se calhar não estás bem no relacionamento em que estás. E muitas vezes não tem nada a ver com isso. Portanto, a ansiedade, apesar de ser uma emoção protetora, a verdade é que às vezes é em demasia. E é importante nós alertarmos para os sinais e sintomas que podem aparecer em diferentes fases da tua vida. Falou em sinais. E quais são os sinais mais comuns da ansiedade que as pessoas podem experimentar? Luís, olha, eu diria que começando logo pelo pensamento catastrófico, ou seja, tudo vai acontecer de muito mal, não é? Uma preocupação excessiva com o futuro, quase que eu não vivo o presente, vivo muito o futuro, o famoso e se, não é? E se isto acontecer, e se eu não conseguir fazer de um determinado modo, e depois, portanto, toda a somatização que no fundo é a parte física, o aceleramento cardíaco, dores de estômago ou intestinais, tonturas, os suores, portanto, isto tudo são sinais e sintomas que podem aparecer associados a uma ansiedade patológica. Pois era isso, que há uma diferença entre a normal e a patológica, não é? Sim, existe, sim. Portanto, existe a ansiedade normal, que é a tal emoção, digamos assim, que faz parte do nosso dia-a-dia e que nos protege, não é? Portanto, eu consigo perceber que alguma situação pode ser potencialmente perigosa ou ameaçadora e então a ansiedade aparece e protege-me, e depois existe a outra que é a patológica, e a patológica é a tal que é muito frequente no meu dia-a-dia, é muito intensa, interfere com as minhas tarefas diárias, mais todos estes sintomas que eu estive a dizer agora. Portanto, há uma clara distinção entre as duas. E como é que alguém pode identificar se está a lidar com ansiedade? Qual é os sintomas? Qual é o primeiro aviso? Sim, eu diria que uma mudança na tua rotina, ou seja, quando nós sentimos que já não somos tão funcionais como antes e quando já não conseguimos nos abstrair, digamos assim, daquilo que podem ser as nossas preocupações, ou de coisas muito mínimas que começam a ter uma dimensão muito maior do que seria anteriormente. Enfim, a parte social também, por exemplo, Luís, fica muito mais comprometida. Quando tu tens ansiedade, tu deixas de querer estar em convívios com amigos porque tens medo de ter algum ataque de ansiedade num jantar ou numa discoteca, por exemplo, e portanto começas a ficar mais isolado. Há uma série de coisas em várias dimensões. É daí que a outra questão é como é que a ansiedade pode afetar a vida cotidiana das pessoas. É mesmo por aí, ou seja, afeta em diferentes contextos. Nós estamos a falar não só do ambiente familiar, por exemplo, que normalmente até a nossa família e os amigos que começam a perceber primeiro que alguma coisa está diferente no nosso comportamento. A gente começa muito a dizer: Luís, estás um bocadinho diferente, o que é que se passa? Tenho notado que não estás tão à vontade, parece um bocadinho mais contraído. Pronto, por não acaso é? sou assim mesmo. Sim. Mas isso, como está a usar o exemplo, como sim, está sim, a não.
És aqui a cobaia, exato, a cobaia dos exemplos. Existem diferentes níveis de ansiedade, não é assim, doutora? Existem, sem dúvida alguma. Portanto, numa fase muito inicial, se calhar só um ou outro contexto onde tu estás inserido é que começa a ser mais notório, não é? Por exemplo, no trabalho não és tão produtivo, ou não estás tão motivado, ou com os teus amigos não estás tão frequentemente como antes, ficas muito mais tempo em casa do que antes, mas tudo isto agrava se não receberes o acompanhamento ideal, neste caso o acompanhamento psicológico. E neste caso, quais são algumas estratégias práticas que as pessoas podem usar para controlar a ansiedade no seu dia a dia? Como é que. Luís, de uma forma muito geral, claro que isto depois cada caso é um caso, não é? Mas de um modo muito geral, é importante sempre perceber a qualidade do teu pensamento. Ou seja, o que é que tu tens pensado ultimamente que te influencia assim tanto depois no teu comportamento, não é? Será que eu penso muitas vezes que eu não vou ser capaz, não vou ser competente o suficiente, que não vou conseguir executar uma determinada tarefa, que não vou conseguir manter o meu relacionamento, não é? Portanto, aqui os isses. Portanto, começar sempre pela qualidade do meu pensamento e desconstruir esse mesmo pensamento. Mas isso depois é uma coisa que se aprende em terapia e claro, que... isso é já Exatamente, já é uma fase posterior. E pronto, os exercícios de respiração são muito importantes, porque quando nós temos ansiedade patológica, a nossa respiração fica altamente descontrolada. A parte também de exercícios de distração, não é? No fundo, quando eu tenho ansiedade, eu estou muito focada em mim e nos meus sintomas. Portanto, se eu tiver alguma coisa que me distraia, também facilita muito no processo de atenuar os sintomas da ansiedade. É um bocadinho por aqui. Portanto, é a distração, a parte sensorial e dos pensamentos. Esta com certeza que vai ser uma boa questão para aqueles que nos estão a ouvir. Quando é que quais são algumas estratégias, não que acabamos de falar, não, mas quando é que é recomendável a procura e a ajuda de um profissional para lidar com a ansiedade? Logo quando nós sentimos que nós não estamos bem, ou seja, quando eu começo a perceber que acordo e não estou satisfeito para ir para o trabalho, estou extremamente preocupado que alguma coisa possa não correr bem. Luís, é um bocadinho aquela sensação de eu não sei o que é que pode correr mal, mas eu sei que alguma coisa vai correr mal. E eu diria que quando isto começa a acontecer é a altura ideal para procurar ajuda, porque habitualmente aquilo que acontece é o efeito bola de neve. Portanto, se nós não resolvemos desde o início, vamos ter que resolver em algum momento. E esse algum momento pode ser já um bocadinho mais à frente e não é aconselhado. Portanto, assim que possível, procurar ajuda de um profissional de saúde mental. Portanto, os fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da ansiedade? Olha, muitos e variados. Começamos logo pela parte genética, não é? Ou seja, existe sempre aqui um componente genético quando nós temos familiares que eventualmente já tiveram alguma perturbação mental em algum momento, portanto nós sabemos que existe uma predisposição para nós também desenvolvermos alguma doença mental, portanto os fatores genéticos sem dúvida alguma. A parte também ambiental, ou seja, em que contexto é que eu estou inserida, não é? Se eu estiver perante fatores de risco, como por exemplo a violência, a má comunicação, exposição, portanto aqui há algumas coisas que possam eventualmente mexer comigo também. É um dos fatores. Depois temos a parte da personalidade também, Luís, não é? Isto depois cada um de nós, a personalidade é muito própria e ou temos ou não capacidade para conseguir ter ferramentas para ultrapassar a ansiedade. Portanto, existem aqui vários fatores que influenciam o surgimento de algo mais patológico. E técnicas de relaxamento eficazes para podermos controlar a ansiedade? Há uma que eu gosto muito, e que é essa que eu vou passar, é uma em específico, que nós chamamos de relaxamento muscular progressivo. Mas isto assim, muito resumidamente, quando nós passamos por episódios de ansiedade muito intensos, nós temos tendência a contrair os nossos músculos, não é? Porque ficamos mais nervosos, porque o nosso corpo treme, pronto. E os nossos músculos, por consequência, também ficam assim mais tensos. E o relaxamento muscular progressivo é nada mais, nada menos do que começarmos por diferentes partes do nosso corpo, por exemplo, os braços, as pernas, o abdômen, a zona aqui do pescoço e da cara, e vamos contraindo o máximo que nós conseguimos durante 10 segundinhos e depois descontraímos outros 40 segundos. E isto, parecendo que não, ajuda. É uma ótima estratégia para relaxar. Muito, 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 muito. Todos nós devíamos fazer, independentemente de termos ansiedade patológica ou não. Como, por exemplo, respiração profunda, diafragmática.
poderá ser utilizada, não é? Exatamente, que é uma das outras estratégias, não é? Quando nós falamos em ansiedade patológica, aquilo que normalmente acontece assim de caras, permite-me a expressão, claro. É uma respiração descontrolada. E, portanto, eu começo sempre por aí com os meus pacientes. Vamos aprender a respirar, mas a respirar profundamente, ter consciência da minha respiração. Porque muitas vezes aquilo que acontece em nós, adultos, sobretudo, é uma respiração mais superficial, inconsciente e demasiado acelerada. E isto não facilita em nada a É por isso que o ansiedade. nosso cérebro aqui não trabalha corretamente. Nada. Menos ar, ou menos oxigênio, menos tudo uma bola de neve. Isso mesmo. Depois é o coração que acelera, não é? Depois são as Daí tonturas. vem tudo. Exatamente, a sensação de desmaio, Luís, e por aí fora. Portanto, tudo começa pela respiração. As redes sociais, na última vez que esteve cá e cheguei a fazer esta mesma questão, as redes sociais podem ter impacto nesta mesma ansiedade, não é? Na ansiedade. Sim, sem dúvida alguma. Com tudo que as redes sociais possam ter de bom, e eu trabalho muito também a parte digital e trabalho muito no digital, e por isso reconheço que têm aspectos positivos, mas a verdade é que a questão da comparação, de sentirmos que toda a gente tem uma vida perfeita, muito melhor do que a minha, um melhor trabalho, um melhor carro, umas melhores férias, uma melhor mulher ou marido, portanto, tudo é melhor do que aquilo que eu tenho, provoca-me muita frustração, e a frustração muitas vezes leva à ansiedade, que é: eu não consigo fazer nada de diferente, porque que eu é que estou nesta condição. E as redes sociais têm sobretudo esta versão, não é, da comparação, e isso é um perigo para a ansiedade. E a importância da educação e prevenção em relação à ansiedade? Fundamental. Eu acho Cada que vez mais, não é? Cada vez mais, e ainda bem, eu fico feliz. E esse também é um bocadinho o nosso objetivo, não é? Todos os meses de falarmos sobre saúde mental, é exatamente isto, é a educação para a saúde mental, mas que deveria começar desde que somos pequeninos, não é? Esta parte das emoções. Eu muitas vezes chego aos meus 30, 40, 50 anos e eu não sei identificar que situações é que me deixam ansiosa, por exemplo. E isto é uma coisa fundamental. Acha que a ansiedade vai ser, com certeza, no futuro, cada vez mais? As pessoas vão sofrer cada vez mais de ansiedade, não é? Muito, Luís. Sim. Uma em cada três, ou nem talvez menos. É, possivelmente. Provavelmente. Sim. Porque isto acho que é os hábitos que cada vez mais que as pessoas estão adquirindo, não é? E as redes sociais vêm ter um papel, porque cada vez mais é o consumo de redes sociais. Sim. Há muito pouca gente que não usa, não é? Toda a gente usa hoje em dia, e isso daí é um ponto de partida, não é? Pior, assim, muitas vezes. Sim, muitas vezes aqui quase a dependência, digamos assim, daquilo que é o digital. Que no fundo o digital é o digital não é o físico, não é estar presente fisicamente, não é? E isso, sem dúvida alguma, a ansiedade, eu diria que... Luís, eu não quero estar a exagerar, mas eu diria que se calhar 70%, 80% dos casos que eu recebo em consulta têm sempre uma base de ansiedade. Pode não ser o principal, mas tem sempre uma base de ansiedade, e portanto só por aqui já conseguimos perceber que infelizmente está cada vez mais presente na vida de cada um de nós, na minha, na tua, nas pessoas que nos estão a ouvir. Até há factos que nós podemos, quando estamos nas redes sociais, aparece alguma publicação que fala nos tempos antigos, onde há ali vários exemplos, onde se brincava antigamente na rua, não havia tanto, não havia, era só televisão, agora os desenhos animados que aconteceram naquele espaço de tempo, e havia mais o convívio. Nós podemos praticar desporto, andar de bicicleta, por aí fora. Hoje em dia é totalmente diferente. É onde podemos falar que um ponto de partida para que as coisas se tornem diferentes também, e que a ansiedade passe a fazer parte dessas pessoas, é que não há tanta essa liberdade, não há tanta essa saída onde as pessoas não podem conviver, ou reservam-se mais com o seu telemóvel. Nem quer dizer que estejam só nas redes sociais, pode ser num jogo, pode ser. É que tanto aquele vício é um ponto de partida para também a ansiedade aparecer, não é? Sim, sim, porque estamos a falar. Tu acabaste de referir duas coisas muito importantes, que é a questão do isolamento social e da dependência também, não é? Ou seja, quando eu estou muito ligada às redes sociais ou àquilo que é o digital, não é? O meu telemóvel, seja para jogar um jogo ou o que for, a verdade é que isso por si só já me cria dependência. E depois o isolamento social, que tu começaste por falar de brincarmos na rua, jogarmos futebol, à apanhada, o peão. Nas redes sociais,
E hoje em dia não é nada assim. Sim, é muito diferente. E nós somos seres sociais, portanto, nós precisamos de pessoas. Às vezes dizem-me assim: eu não preciso de ninguém, Amanda. Mais ou menos. Portanto, nós somos seres sociais e, portanto, existe sempre uma parte de nós, não é? Que precisa daqui do convívio social para também ter alguma estabilidade. E quando se convive com alguém mais novo e que quando se ouve esta expressão, doutora, não preciso de amigos. Já aconteceu. Muitas vezes, sim, muitas vezes. E tudo bem, e é normal que em alguns momentos da nossa vida nós possamos sentir isso, não é? Eu não preciso de ninguém para viver, estou bem assim como estou, eu sofro-me sozinho, não é? Pronto, isto acontece muitas vezes e aqui é preciso também tentar perceber, porque às vezes as pessoas também têm más experiências e por isso é que têm também essa percepção. Portanto, temos sempre que dar espaço para que a pessoa tenha efetivamente essa vontade para expor o porquê. Mas nós precisamos sempre um bocadinho de convívio. Nem que seja assim, uma vizinha por mês. Nem que seja. Precisamos sempre. Relembrando aos nossos ouvintes, e estamos então à conversa com a doutora Amanda Vieira, psicóloga clínica. Estamos a debater a ansiedade. É uma rubrica sobre a saúde mental. Vai ter espaço aqui na Rádio São Vicente, uma vez por mês. Para isso tem que estar atento sempre às nossas emissões, saber qual é a data que a doutora Amanda vem cá. Isto praticamente é quase uma consulta, não é? É quase uma consulta em direto. E para quem quiser então também estar com a doutora Amanda Vieira, ela que está a dar consultas ali na farmácia de Ponta Delgado, não é? O horário é sempre às segundas, não é? É sempre às segundas-feiras, para já, exatamente. Portanto, no período da tarde, começamos às 3 e, portanto, até ao fecho da farmácia. Existe a consulta de psicologia orientada para adultos, no meu caso, sim. Portanto, é só fazerem essa mesma marcação na farmácia de Ponta Delgado a partir das 15 às segundas-feiras. Exatamente. Doutora, quais as mensagens ou conselhos que gostaria de partilhar com aqueles que desejam prevenir a ansiedade? Eu diria que, acima de tudo, para nós não termos medo de sentir, Luís, porque às vezes o medo de sentir faz com que nós possamos desenvolver uma ansiedade, lá está, porque a ansiedade é protetora e ela aparece quando nós sentimos que estamos ameaçados ou em perigo. Portanto, deixar fluir, que as pessoas investam no seu autoconhecimento, façam terapia, puxando aqui um bocadinho de sardinha, brasa à minha sardinha, mas que façam terapia para se conhecerem, para cuidarem melhor de si, para identificarem sinais e sintomas, não numa fase já avançada, mas numa fase muito inicial, porque a nossa saúde mental está muito lado a lado com a nossa saúde física e, portanto, eu não posso esperar investir só na saúde física que a saúde mental esteja ok. Isso não é possível. Não é possível. Portanto, autoconhecimento, autocuidado, fazer terapia, estar atento aos sinais. São assim os meus conselhos. E com certeza que muitas pessoas que estão a escutar esta emissão ficaram curiosas de certa forma e com certeza que vão marcar consulta consigo para poderem falar e esclarecer mais algumas dúvidas. São bem-vindas. Só tenho a agradecer uma vez mais por este espaço maravilhoso que é então falar sobre a saúde mental, que é um tema que cada vez mais se vai debatendo diariamente e semanalmente e todos os dias. Agradeço desde já mais uma vez a sua presença cá e desejo, claro, que até uma próxima, que até o próximo mês de dezembro voltaremos a estar aqui a conversar sobre a saúde mental e desejo-lhe até lá muito sucesso como sempre. Muito obrigada, Luís, também pela tua simpatia, é sempre bom estar aqui contigo e podermos conversar, claro, sobre a saúde mental, é muito importante. Obrigado nós. Obrigado nós. Rádio São Vicente, ligada a si.